Agora, eu vou chamar aqui meus dois amigos, né? O Pai Edinho Tioiá, entre, por favor, e o Pai Tato, que vai estar aqui para falar que vamos conversar sobre baralho de entidade dentro desses espaços religiosos de religião de matriz africana. São pessoas, assim, feras, dois grandes amigos. Eu fico feliz assim, que eu tenho uns amigos muito bons, sabe? É gente muito boa, é gente competente pra caramba, não é só gente legal, é gente competente, gente que sabe o que faz, gente que tem estudo, tem propriedade e fazem trabalhos assim de grande impacto na sociedade. Que privilégio! Esse é um privilégio que eu tenho. Ó, já estamos aqui, todo mundo, acabei de ver vocês. Olá, bem-vindos! Bem-vindo, Dinho, bem-vindo, Tato! Dá um oi aí pode um oi pro pessoal, vocês se apresentem. Salve, salve todo mundo. Boa noite todo mundo, Lenormando. Boa noite, Alex. Bênção, Paidinho, bênção a todos. E que essa noite seja de muito axé e de muito descobrimento e aprendizado para todo mundo. É uma alegria estar aqui. Axé, axé. Boa noite a todos também, né? Estou muito satisfeito de estar aqui e poder contribuir para essa corrente, né? Então, assim, é um agradecimento, gratidão, gratidão, gratidão. E até pelo que eu tenho aprendido, né, com assistir ontem, né, a live, e realmente eu tenho aprendido algumas coisas. Né? Não é a minha linha, mas eu tenho aprendido bastante, e é muito importante que a gente tenha esse entendimento de que existe vários segmentos, né? Quer dizer, não existe apenas um segmento que é correto ou não correto. E, acima de tudo, essa corrente, né, que as pessoas fazem para poder olhar o outro, né? Que assim eu falo em Búzios, né? Eu vou olhar, eu não vou jogar o Búzios, eu olho, né, para poder encaminhar essa pessoa, né, nas mazelas, dificuldades que ela tem, né, durante a sua vida. Isso aí, gente, tá aqui, tá falando. Olha que bom, nosso pai de santo geminiano aqui, bem articulado pra caramba, com um olhar muito bom para o outro, com uma fala maravilhosa. É isso aí, Dinho. O que eu queria colocar para vocês, para trabalhar nessa mesa, justamente, é essa questão dos baralhos de entidade. Sabendo ou não o que eles são, o que eles significam. Como que vocês veem a presença desse baralho de entidade dentro dos espaços religiosos de vocês? Esses baralhos, eles dialogam com as práticas religiosas, eles respeitam essas liturgias, os orixás, enfim, e eles podem realmente ser utilizados por pessoas do santo, e aí essa utilização a gente pode dividir de duas formas, né? A utilização do iniciado de forma particular fora da religião, mas ele sendo iniciado, ou dentro mesmo da prática religiosa. Eu queria começar aí essa fala com o Dinho. Dinho, o que você pode falar para a gente sobre isso, da sua experiência, Dinho, do que você já viu aqui? Então, hoje existe uma grande comoção, né, a todos, de que a pessoa, eu estou falando, né, em nível de candomblé, né? Eu sou candomblecista, tenho uma casa há 14 anos, né? Sou iniciado há muitos anos, né? Viro com Maria Padilha desde os meus 16 anos, né? Então, assim, eu acho que existe uma coisa hoje, né, que todos os filhos de santos iniciados no candomblé, eles se sentem os babalorixás e alorixás. Né, ontem, a palestra que eu assisti, né, eu achei assim, muito interessante, é a questão de um chamado que muitas vezes ele vai tender para uma outra linha, né? Não seria a linha de eu ser o babalorixá ou a Ialorixá. Então, um exemplo, eu tenho alguns filhos de santo que cultuam ciganos, que jogam cartas, né? Não no espaço, né, onde é a casa religiosa, onde é o axé, mas eles têm essa possibilidade, porque, de qualquer forma, eles estão exercendo, né, o que eles têm de espiritual
e de intuição e de ajuda ao outro, né? Porque eu acho que essa questão é única e simplesmente de a gente poder orientar o outro, né? Uma orientação. Então, quando eu olho no Búzios, né? Inclusive ontem eu até fiz uma observação, eu não olho incorporado, né? É o Edinho que vai lá e abre o jogo e lê os caimentos dos Búzios. Então, assim, só que existem pessoas que não têm essa, esse poder intuitivo, vamos dizer assim, né? Porque, na realidade, a gente faz um estudo, existe uma liturgia para você poder aprender as caídas, acredito que é assim como as cartas, né? Tem a sua liturgia, né? Mas também tem uma coisa muito importante, que se você não tiver uma empatia ao outro, ao problema do outro, então acho que a coisa não flui, né? Então eu não vejo nada demais, acho que tudo que é para orientar, né, principalmente nessa sociedade que a gente vive, eu acho que é bom, é importante. E eu hoje, né, depois de ontem, acabo aprendendo bem, entendendo, né, esse caminho de baralho de entidade, que assim eu verdadeiramente eu não tinha muito conhecimento, né, talvez por viver dentro da casinha, né? Então a gente acaba não olhando, mas acho, né, que é uma questão assim, muito importante para a orientação do outro, né? Então eu acho, não vejo nada demais. Acho bem importante. Era isso que a gente queria até pelo convite, né, com a pessoa que não está envolvida dentro dessa parte de baralho de entidades, que você, do seu lugar, pudesse colocar isso, já que é uma coisa nova. Né? Por isso até que a gente te chamou aqui para poder participar desse debate. Esse lugar seu é muito importante para a gente, né? Falar desse lugar de conhecimento do baralho de entidade que surge a partir, de repente, de entidade que você trabalha, né? E para a gente poder refletir e pensar como é que isso vai se inserir dentro desse meio. E agora eu queria passar também a palavra para o Tato e pedir para o Pai Tato falar com a gente, né, sobre essa questão da presença de baralho de entidade dentro desses espaços religiosos. Como é que eles se encaixam, não se encaixam, dialogam, não dialogam? Esse santo está falando mesmo? Ou é mais uma novidade aí das modernidades? Fala com a gente, meu amigo. Então, boa noite, gente, mais uma vez. Eu penso o seguinte, quando eu estava ouvindo vocês, e ontem foi um encontro incrível, realmente, para todo mundo, existem pontos aí que eu acredito serem importantes quando a gente fala de um espaço religioso, né, que tem uma tradição religiosa. E quando a gente fala de sacerdote que vai, ou um devoto de orixá, ou de caboclo, de entidade, que vai utilizar a cartomancia. Eu penso que a formação de um sacerdote, ela vai vir dentro daquela linhagem onde ele foi formado, onde ele foi treinado. E se nessa formação não compreende a utilização das cartas, ele não vai utilizar, a não ser que seja algo dele, né? Algo pessoal, ou seja, do ser civil, não o ser babalorixá ou ialorixá. Agora, eu acredito que existem diferentes tradições, diferentes formações, claro. Por exemplo, o meu babalorixá, já falecido, o pai Raimundo, eu fui nos últimos filhos de santo dele, né? E eu lembro, quando ele ainda não era meu pai de santo, eu visitava, ele jogava, ele sempre teve uma forma de consultar, que acabou que eu peguei aí isso dele, né? E depois que ele faleceu, minha irmã mais velha ficou me cuidando, me treinando, onde terminei de pagar as obrigações com ela. E ela fazia da mesma forma, jogava os búzios, encerrava aquele assunto que tinha ali nos búzios, e aí pegava o maço de cartas e vamos jogar as cartas. Então, existia nesse contexto aí, da vivência de terreiro, a presença do baralho. Então, eu comecei ali vendo um baralho, que o baralho dele era que nem esse meu velhinho aqui, é meu ancião, que quase eu nem atendo mais com ele, de tão velhinho que ele é, e que ele jogava Lenormand. E eu lembro da forma como ele lia algumas cartas do Lenormand, e que ele falava algumas coisas, aquilo eu comecei.
mas em nenhum momento era dito que era algo que era obrigatório, que fazia parte daquele trabalho ali da gente que estava aprendendo, né? Então, você quer jogar carta? Jogue, faz parte da tua missão. Vai ser cartomante, estude. Ele consagrou meus primeiros baralhos do jeito que ele fazia a consagração, com pó mágico, atim, que era que a gente sempre usava. E eu que fui aprofundando aí nos meus estudos a parte daquilo que ele passou, daquilo que ele ensinou. Ele abençoou, né? E eu penso que ele foi minha inspiração primeira, porque era o sacerdote e que manipulava as cartas, eu ficava olhando ali com uma atenção muito grande. Com essa questão então, eu penso nesse ponto da utilização em um templo, vai depender de muita coisa, né? Vai depender como é que quem é que vai usar, quando e por que vai usar. Porque se no templo tem um sacerdote, ele é a referência de comunicação entre o Aie e o Orum. Ele é a referência que vai se comunicar com as divindades para passar o recado para os filhos lá do templo. Porque senão, qual é o papel ali né? Óbvio que a gente não se circunscreve somente ao oráculo, mas o oráculo, por exemplo, o jogo de búzios, ele é a porta ali de conversa com o orixá. Só que eu penso também que vai depender muito da vivência pessoal de cada um. Eu acredito que com essa vinda, né, esse surgimento do baralho de entidades, e dependendo de uma trajetória de vivência, de maturidade, de compreensão do ser enquanto cartomante, do ser enquanto religioso que cultua a entidade, ele pode sim utilizar as cartas em determinadas situações litúrgicas com entidades. Aí a questão vai vir, como é que essa pessoa aprendeu, de como ela foi treinada, que entidade, se essas entidades naquela casa, isso eu falo de sacerdote, né? Porque não dá para chegar e, um filho de santo chegou, estou a fim de jogar o baralho para falar com a minha pombagira e aí chegar para o pai de santo, olha, eu tirei o tridente da minha pombagira porque no baralho ela disse que não quer mais. Não, palhaçada, né? Então não é assim. Aí tem uma questão toda de respeito dentro da casa. Mas, penso eu, e isso eu já faço, né? Eu já tenho um baralho consagrado, que é o baralho de Dona Maria Mulambo, e que desde quando eu recebi em 2015, comecei a estudar e já senti ele, né? Ele já me abraçou ali. Ali eu comecei a mergulhá-lo. De 2015 para cá, eu comecei a trabalhar com este baralho, além da parte oracular, mas na parte de obter respostas e acessos quando eu quero das entidades. Então, eu não preciso a todo instante, porque se eu estiver sozinho e quiser falar com elas, nem sempre eu escuto. Porque na minha experiência mediúnica é de ver e de escutar como eu ouço a voz, mas não é sempre. Se eles não quiserem falar, eu falar e vão seguir ali. E eu tenho uma formação de seguir o oráculo. Isso eu falo para todo mundo que seja eu professor ou pai de santo. Eu tive um sonho. Eu tive uma intuição. Eu tive um sentimento. Beleza, tem que jogar. Não é que eu não confie na minha própria intuição, na intuição dos outros. É o oráculo que vai sancionar algo, que pode ser um devaneio psicológico da pessoa. Eu tive um sonho, então é o orixá que ele pediu uma pedra de 3 cores para colocar no meu assentamento. Eu tive um sonho que a pombagira quer 50 mil toneladas de areia da praia, não sei da onde, de Dubai. Tá, minha filha, então vamos jogar para ver o que o jogo diz. Porque pode ser verdade ou pode ser um devaneio psicoemocional da pessoa, alguma coisa, um personalismo, pode ser um monte de coisa, né? Então, eu acredito que, na minha experiência, tem funcionado maravilhosamente bem. Eu fiz um acordo com o invisível, com as entidades que eu trabalho, onde eu acesso para obter questões específicas de culto e eu acesso às cartas. Então, por exemplo, o baralho da Dona Maria Mulambo, ele possui no seu conjunto simbólico tudo o que eu preciso para conversar com eles na parte de culto,
de assentamento, se o assentamento está legal, se não está, se isso e aquilo, para lá, e falar e ver, sonhei com pombagira, tá, vamos ver aqui. Então, eu penso muito nesse ponto de, dentro de uma casa, de um templo, se eu percebo num filho um potencial para cartomancia, e eu tenho essa minha experiência com as cartas, vamos lá. Eu tenho uma filha de santo que ela tem uma experiência com cartomancia e com entidade. Então, vamos começar a estudar o baralho, conhecer toda a sua iconografia, toda a sua simbologia e a magia que está presente nesse baralho, se ele tem, porque não adianta, tem baralho que não tem, a gente pode fazer, mas não tem como, o baralho da Dona Mulambo tem, ele traz, né? Então, como é que eu vou utilizar isso no meu trato com os guias? Porque pode ser que eu tenha uma pombagira que ela não queira falar através do baralho. Beleza. Não, ela não vai falar. Aí eu não busco a entidade para ela falar, olha, me responda aqui, eu quero saber da senhora, alô, como faz com búzios. Não tenho essa prática. Mas eu penso que a cartomancia, no momento que eu estou embaralhando, eu acesso a energia do meu consulente ou qualquer energia. Nesse acessar esse caos que está se fazendo aqui no ato de embaralhar, é ele que vai fazer essa energia conectada, vai fazer com que eu escolha exatamente a carta que traz, até a carta da espiritualidade aqui, a carta que vai falar daquilo que eu quero. Então, se eu busco como é que está o assentamento da filha de Santo Maria, da Pombagira, fulana de tal, eu posso ver através de um baralho como é que tá. Já aconteceu, eu falei, mas tá faltando alguma coisa aí dentro. O que aconteceu? Eu não sei, vai olhar lá. Aí vai olhar, tá faltando o que tinha que faltar, o que não estava. E porque eu já criei esse sistema, entendendo o símbolo, fazendo esse acordo no dia que eu conversei com as entidades que eu trabalho, e ali elas acessam perfeitamente, e eu as acesso, né? Agora, amigo, só para finalizar assim, essa parte, deixar, né, a lua em gêmeos aqui, em nenhum momento eu falo, eu digo assim, porque tem gente que fala assim, então eu estou jogando baralho de preto velho e é o preto velho que está dizendo. Eu estou jogando baralho de Maria Mulambo e é Maria Mulambo que está dizendo como o orixá falando no búzio. Não penso assim. Nesse momento que ela se abala lá dos reinos da Uruanda para poder estar ali sentada e falando, pega essa carta. Eu não penso desse jeito. Eu penso que a energia da entidade se faz ali presente. E ela pode até chegar ali, estou olhando, já foi invocada, ela pode até dar uma olhada, uma irradiada ali e o negócio acontece. É isso. Olha só, aqui tem uma pergunta que eu estava pensando nessa pergunta agora e eu vou colocar para vocês dois. A gente sabe que os baralhos de entidades, eles vieram, né, surgiram a partir, em princípio, de uma entidade de cantaria cigana, e depois a maior parte deles veio por povo de rua, Exus e Pombagiras, que são entidades que estão mais próximas desse tipo de instrumento. Mas assim, o J. Salles ele pergunta o que você pensa sobre o orixá se comunicar? Tu até falou um pouquinho isso agora, vamos colocar de uma outra maneira, com outro tipo de entidade. O orixá se comunicar através das cartas. Né? Eu até passar uma outra pergunta parecida para o Dinho. O Dinho ele tem uma casa que vale a pena conhecer também, é um lugar muito acolhedor, muito bonito, muito organizado, muito sério. Minha mãe vai lá sempre que pode. E o Dinho ele tem uma tendência mais tradicionalista e acolhedora, tá? Pra caramba, recebe, é inclusivo a beça. Mas eu queria deixar para vocês essa pergunta aqui. O orixá ele pode falar através da carta? Na verdade, eu ia perguntar para o Dinho assim, colocar até primeiro para o Dinho, coloco essa pergunta junto. Os baralhos de entidades, eles têm algum lugar dentro do candomblé? Porque na Umbanda, a gente falou, já viu que ele tem, né? Que ele, baralho de entidade tem alma de Umbanda. Mas ele tem algum lugar no candomblé? E, como o J. Salles colocou aqui, um orixá pode se comunicar através das cartas? Eu queria que o Dinho começasse a responder essa pergunta, meu amigo. Fala aí pra gente, pai Dinho. Bom, então, vamos lá. Há uns, talvez, 30 anos atrás, 25 anos atrás,
né, eu fui levar uma prima minha à casa de um senhor, né, que hoje é falecido, chamado Nelson de Ajunçu. Né, lá é a mesma história, né, que eu escutei agora. O que ele fazia? Ele jogava o búzios todo, e depois, após o búzios, ele jogava a carta assim, pá. E aí ele dizia, é isso, que era um complemento daquele búzios. Então, no meu entendimento, né, aí eu estou dizendo, assim, dentro de um culto que eu pratico e que eu pratico dessa forma, né? Foi a orientação que eu tive, que a gente costuma dizer dos nossos mais velhos, não que eu não esteja aberto para as coisas novas, né? Estou sempre muito aberto, mas assim, eu acho que isso é uma questão de você realmente ter a intuição daquela energia, né? Porque muitas vezes eu estou jogando búzios e Exu fala comigo, entendeu? Então, assim, Exu está falando comigo. E eu acredito que talvez na carta, isso assim é a minha opinião, né? Eu acredito que possa acontecer, né? Agora, eu não tenho essa experiência porque eu não tive esse tipo de orientação no passado, né? Então, assim, é como eu disse no início, eu acho que hoje a gente tem que ficar aberto a tudo, porque o único objetivo de todo esse nosso trabalho é orientar, dar um caminho, né? A pessoa vai desesperada, né? Os meus consulentes vêm com desespero. E se eu tiver algo para agregar, então eu acho que não tem nada demais. Agora, dizer para você, o orixá vai falar através da carta, eu acredito que possa falar, mas eu nunca tive essa experiência, entendeu? Então acho que é mais ou menos por aí. Não é porque eu acho até que é uma outra. Como que eu posso dizer isso? Eu acho que é uma outra atmosfera. Né? A questão aí eu estou falando de orixá voltado para o candomblé. Tá? Eu estou falando disso, né? Do que eu entendo. Né? Eu acho que é uma outra atmosfera, é uma outra energia, é uma outra história. Né? Precisa-se de muitas outras coisas, mas eu também não duvido que não seja possível. Entendeu? Acredito que aconteça. Está aí esse senhor Nelson de Ajunçu, ele era da nação Jeje, entendeu? E ele jogava as cartas dele. Então, e acredito muito, porque a minha prima, inclusive, quando se iniciou, né, foi aquelas cartas que confirmaram que ela seria uma mulher de Iemanjá. Uau. Então, eu acho que é possível. Mas, assim, a única coisa que eu acho, Alex, é que, infelizmente, né, é o que o pai falou ainda há pouco, né? Não é qualquer um. Eu acho que a gente também não pode... Por exemplo, essas cartas estão sendo criadas para poder a pessoa ter uma comunicação muito grande com essa energia, porque para mim é uma energia de Maria Mulambo, Maria Padilha, Sete Saia, de quem do Exu que for. Isso está sendo muito trabalhado para eu pegar simplesmente, que é o que acontece, eu vejo isso na minha no meu segmento, né? Hoje todo mundo, sem nenhum tipo de entendimento, de estudo, de conhecimento, né, se coloca aí, né, eu falei para um amigo numa ocasião, se você quer um candomblé desse jeito, que não é, crie o seu próprio, entendeu? Então eu acho assim, que é possível sim, acredito sim, né, eu não sou fechado a isso, né, e assim, para mim, ontem, né, e agora, né, está sendo uma coisa muito importante para eu ter esse conhecimento. Acho que o orixá pode até falar sim, porque eu tenho... Né, aí eu estou falando de mediunidade, que é diferente das cartas, que não, propriamente dito, você não precisa ser médium, pelo que eu entendi. Você estuda, está ali a carta, tem uma energia
te dando, né? Não sei se a palavra seria intuição, né? Intuindo aquilo, Pode ser e o uma intuição, estudo. uma mensagem, uma comunicação, né? Sim, sim. Uhum. Como você falou ontem, que seu tranca-rua, se eu não me engano foi isso, que ele fala no seu ouvido, né? Em determinados momentos. Essa tocou um ponto interessante que eu falei antes de Zé Pilintra. Zé Mas Pilintra, quem isso. começou a falar comigo agora foi seu tranca-rua. Então você já está falando com ele. Entendeu? Então, Você está rindo aqui, ó. Então, por que não o orixá não pode falar ao meu ouvido e eu ter uma visão melhor dentro daquela carta que eu estou jogando? Então, acho que isso aí a gente não pode ficar fechado a nada disso. Né? Boa, assim, Jim, boa. Bacana. Pode crer. O Matheus falou que ano que vai ter um episódio do documentário comigo, né? Porque agora a gente está fazendo fila para falar comigo, eu tô tendo um monte de experiências assim que eu nunca tive antes. Está sendo bem impactante, né? Porque, apesar de ter sido criado num centro de Umbanda, eu nunca fui iniciado, eu não incorporei. Eu vivi aquele meio. Estava lá tomando meus passes, fazendo meus trabalhos, caramba, mas eu nunca tive ali dentro, né? De verdade, como filho de santo. E, de repente, agora, com 50 anos, essas entidades que tiveram na minha família, por parte da minha mãe, estão se comunicando comigo. E eu estou deixando falar, e o instrumento que eles estão utilizando são as cartas. Que bacana, né? E agora, também queria ouvir do Tato essa sua opinião, amigo. E depois tem mais outra pergunta aqui que a Nath colocou, que eu vou jogar para vocês também. E, amigo, as cartas têm algum lugar no candomblé? O orixá pode falar por carta, dentro da sua opinião, entendendo que aqui a gente não está sendo dogmático. Isso é uma impressão da nossa vivência espiritual, ninguém está falando em nome de religião nenhuma, né? E daquilo que a gente vê funcionando, de boa. Sim. Olha, foi bem interessante as pontuações do Padinho e coisas que estavam vindo à minha mente, né? Porque eu já ouvi demais algumas pessoas condenando, falando mal de tarô de orixá, falando isso e daquilo. E, para mim, isso revela pseudos cartomantes. Eu posso estar sendo muito, muito, muito pretensioso, mas eu penso que quando a pessoa é cartomante de estudo, de entender, ela sabe o porquê, como é que uma resposta vem da carta. Se eu jogo o tarô, tudo que eu perguntar, o tarô vai responder. Se eu não compreendo, o problema é meu como cartomante. É que nem Búzio. Eu não estou conseguindo ver. Não, meu filho, vai estudar de novo o Odu ali, porque tem alguma resposta. Existem queda do jogo de Búzio que fecha? Tem, uma queda horrorosa que fecha. Mas se eu vou embaralhar um baralho ali, seja ele qual for, tarô dos orixás, seja com uma intenção de identificar uma energia, alguma coisa, aquilo vai trazer uma resposta. Agora, é claro que isso um ponto importantíssimo para que não abra depois amanhã falar assim, eu participei do encontro e está dizendo que agora eu posso falar com o orixá através do baralho. A pessoa não sabe nem que é orixá direito. Se perguntar para quem é Oxum, Oxum é aquela da cachoeira, é aquela que faz eparrei. Aí a pessoa fala, quem é Exu? Exu é o Exu. A pessoa não sabe nem que é orixá, gente. Então, como é que você vai acessar algo, entender algo, se você não sabe o que é? Não vai sair legal ali. A outra coisa, dentro de um templo, o que, para mim, ainda, olha, eu sou cartomante, amo cartomancia, acredito que pode, sim, eu trazer respostas ali, eu estou jogando uma carta para alguém, de repente fala assim, já aconteceu comigo na época que eu era só cartomante. Até um parêntese aqui, quando eu recebi meus búzios, eu comecei, que eu tenho isso, estudar, eu preciso ter uma responsabilidade, porque alguém que me procura através do búzio tem que sair ali com um direcionamento. E eu não consegui dar conta, e eu passei a jogar só búzios, e determinados assuntos é que eu ia para a carta, porque eu precisei me dedicar para o búzio. Então, acabava a consulta, não tinha tempo mais, já tinha acabado tudo. Agora, eu penso que nessa cartomancia que eu estava fazendo, uma vez, e foi em 2006, eu joguei, e no baralho, no Lenormand, eu estava jogando, e eu lembro direitinho, falei assim, depois essa cliente virou minha amiga. E aí depois eu joguei assim, eu falei assim, olha,
eu estou vendo aqui que você tem alguma questão que você precisa resolver com água. E é água de mar. E aí veio a minha intuição, né? Eu vi a carta da água e intuí o mar. Quando a gente está ali naquele momento, você fala com segurança, não sabe nem o que falou, às vezes, assim, porque não tem que fazer sentido para a gente, tem que fazer sentido para o consulente. Ela procurou uma sacerdotisa, uma mãe de santo, a mãe de santo jogou, falou, você é filha de Iemanjá, você precisa fazer suas coisas. Então, agora eu já era iniciado, eu era Iaô, autorizado para trabalhar e jogar com cartomancia. Quando eu via que tinha algum BO ali com o orixá, falei, olha, procura a mãe de santo, procura um pai de santo, porque teu caso aqui é com isso, é procurar ali, como diz o meu caboclo, procura os cauri. Então, acredito sim que é possível analisar e verificar questões e orixá falar nesse sentido. Tudo que eu jogo, vai ter uma resposta. Então, a energia vai vir ali, né? Vai se manifestar ali. Agora, isso não quer dizer que qualquer pessoa pode, porque ela precisa ter conhecimento. É que, eu vou jogar o baralho de Hecate, que tem um conjunto simbólico de Hecate, que tem toda uma questão de Hecate, aí eu quero falar que Hecate está dizendo isso e aquilo. Você conhece Hecate? Você sabe quem é Hecate? De onde ela vem, onde ela acessa, por onde ela anda? Os horários de Hecate, para acessar essa força, dizendo que ela está falando. Então, eu penso dessa forma, que é possível, com essas ressalvas, com esses cuidados, né? Dentro da nossa prática. É interessante você falar, porque, assim, em jogos de Lenormand, por exemplo, e me colocando num lugar de... Eu me sinto povo de santo, porque eu vivo isso de uma outra maneira, mesmo não sendo iniciado, não consigo me colocar fora desse meio, até pela minha herança familiar e tudo mais. E eu estava num jogo de baralho cigano, e eu vi claramente ali, foram duas experiências diferentes. Uma não foi com orixá, foi com Exu, Tranca-Rua. Eu abri o jogo da minha cliente, que é minha amiga, e eu vi na espiritualidade aquela carta da lua. Só que naquele momento, aquela lua, me pareceu uma lua cheia, muito brilhante, parecia que a carta tinha luz. E eu comecei a ouvir aquele ponto de Tranca-Rua. Ô, lua, ô, lua. E na hora eu falei assim, Tranca-Rua tá aqui. Aí eu falei, falo ou não falo, porque eu não estou no espaço religioso. E a menina da Mãe de Santo tinha Umbanda. E eu falei assim, olha, você veio aqui por uma questão específica que tem nada a ver com isso. Tranca-Rua está aqui. É como se ele tivesse pleno, cheio. Eu vi aquela lua cheia, né? Como se ele tivesse pleno, cheio, fortalecido. E dizendo para você, que foi o que eu senti para falar na hora, que ele está contigo nessa situação, que ele está forte e que ele está de frente para você. Ela começou a chorar. Ela disse assim, Tranca-Rua é o guia da minha casa de santo. Ele é o guia que vem na minha frente me protegendo. Há alguns dias atrás, eu tive com um amigo meu da Quimbanda que, através do jogo dele lá, identificou Tranca-Rua para mim no jogo, falando que ele estava ali comigo, e eu acabei de alimentar e cuidar do meu Tranca-Rua, e deixei ele pleno, bonzinho. Quer dizer, naquele momento, eu não ouvi Tranca-Rua na minha frente falando, mas aquela lua cheia me fez sentir uma presença dele, e eu senti que, para aquela lua cheia, eu tinha que falar que ela estava plena, cheia, energizada, e foi. A mensagem foi literal o que aconteceu. E num outro momento, eu vi em algum momento lá do jogo a mulher e os peixes. Na hora, quando aquilo bateu ali, eu falei assim, isso aqui parece que Iemanjá. A mãe cujos filhos são peixes, né? Iemanjá. Aí eu falei assim, poxa, tem aqui um símbolo forte de Iemanjá, como se houvesse uma presença dela marcante na sua vida. Você tem alguma iniciação e tudo mais? Ela também começou a chorar e disse que ela era filha de Iemanjá, ainda não era iniciada, que tinha feito pedidos para Iemanjá antes do jogo, por causa de problemas assim assado, que sentia desde criança uma conexão muito forte com ela e que estava sentindo a presença dela naquele momento. Aí eu falei, cara, aí assim, se disser para mim que foi Iemanjá que falou através das cartas para mim e eu falei para ela, não sei se aconteceu, porque eu nunca joguei búzio. E eu não incorporo orixá, não sou iniciado no candomblé. Só que aquilo me inspirou, né? Aqueles símbolos conversaram ali e se juntaram
formando uma mensagem que eu identifiquei como de Iemanjá. Gente, vocês que são sacerdotes, você vê uma mulher com peixe ali, é uma mensagem, se for traduzir isso para alguém, a primeira pessoa que eu diria, a primeira entidade, Deus, a deusa que eu diria era ela. E assim aconteceu, né? E aí, eu não sei, eu acho que o Orixá, agora falando também numa opinião, para participar desse debate com vocês, né? Ele vai ter o búzio para falar. Búzio é a linguagem dele, é o que tem ali, é o que veio com ele, é o que é tradicional. Só que hoje a gente usa muitos instrumentos juntos e ele vai acabar falando também de forma não convencional, né? Não canônica, não religiosa, né? não tradicional, de repente em outros símbolos para você. Você vê orixá no seu jogo ou não? Nem conheço todos os orixás para poder falar no jogo. Agora, o que está dentro do meu repertório, o que eu consigo identificar, aí se eu vir ali eu falo. Tem essa história também, né? Você só vê aquilo que você conhece. Aquilo que você não conhece passa batido que você não identifica, né? Então, essa discussão ela é importante para a gente aqui. O Dinho colocou. Eu queria muito ouvir a opinião do Dinho sobre isso, pela seriedade dele e pelo tempo que ele tem de trabalho também, de iniciado, né? Eu e o Tato, a gente pensa muito parecido, a gente tem uma experiência muito próxima. Tato é um sacerdote de mão cheia, com a mão na massa, os dois aqui. É mão na massa o dia inteiro. Não são só pais de santo que estão jogando uma vez por semana, fazendo dobozinho de vez em quando. Não, estão todo dia ali no trabalho. Estão dialogando com o orixá, estão cuidando, tem o seu calendário litúrgico para poder cumprir, tem os clientes para atender, trabalho para fazer, filho de santo para cuidar, né? Então, essa experiência que foi muito boa, eu queria muito ouvir isso do Dinho, e acho que o Dinho, inclusive, Dinho, a sua resposta está sendo assim, muito comentada aqui no chat, né? Eu estou falando da sua lucidez, de você se colocar como, não tanto tido essa experiência, mas entendendo que isso é possível por conta de outras vivências que você teve. Agora, a Nath colocou uma pergunta que acho que ela é tranquila de responder. Na opinião dos senhores, quais as diferenças entre uma pessoa de terreiro e um cartomante de baralho de entidade? Dá para fazer essa diferença entre um e outro? Existe? Dá para fazer? O que vocês acham? Quer começar, Tato? Olha, só uma coisa aí que você falou ainda agora, que eu achei legal, essa coisa da tua experiência com o orixá na carta, né? Eu, na minha vivência hoje, eu penso assim, orixá, quanto mais perto de mim, melhor. Eu tenho orixá de acordar e dar bom dia para Exu, Larô Exu, Mojuba, meu pai, bom dia para o senhor, vou lá com o Xaguian, dou bom dia para ele. Então, eu trago eles muito para minha presença no dia a dia. E se o Tranca-Rua você acessou ali na Lua e viu, é óbvio que para determinar ritualística em casa de orixá, é búzio, é obi, orobô, beleza. Agora, dizer que um orixá não vai falar, não. Cara, se você, de repente, vê uma pessoa jogar, eu vou jogar com o Alex. A pessoa está a ponto de se matar, a ponto de cometer uma atrocidade, de entrar alguma coisa, e quem ela encontrou ali que pode ter acesso a ela, que ela vai ouvir, é a voz do Alexandre Lepeletier, porque tem isso. Às vezes, pode pegar um babalorixá, não sei da onde, não sei das quantas, ou o melhor cartomante lá da Europa, não sei da onde, que já joga há 90 anos. Mas ele quis encontrar ali o Tato, ele quis encontrar lá, foi lá, e ele vai acessar, o que vai acessar ele é aquela energia daquele cartomante ali. Aí, o cartomante olhou na carta e viu o orixá. Quem vai dizer que o orixá não chegou ali e falou assim, o Alex, ele não é feito, o Alex nunca incorporou, então eu não vou chegar perto dele. Isso não diminui em nenhum momento o Alex como cartomante. O Alex é o cartomante de mão cheia, tem uma sensibilidade muito grande. É ele que essa cliente, essa consulente vai ouvir. Então eu vou encostar nele para dizer assim, ei, eu sou Aiá, Eparrei, dá uma ventania, dá alguma coisa para ele chamar a atenção para alguma coisa de vento ali, para assim, olha, tem alguma coisa de Ançã aqui. Eu não consigo mergulhar muito. Aí vem a honestidade do profissional, né? Você procura uma mãe de santo, pai de santo aí, mas tem babado com Yansan aqui, tem. Aí ela vai lá e joga, fala, menino, saiu Yansan no meu búzio, no búzio? Na hora. O orixá é divino, né? O orixá é divino. O orixá é divino. O orixá está presente na nossa vida.
Agora, respondendo aquilo que você falou aí, qual a diferença de pessoa de terreiro para cartomante de entidade, né? A pessoa de terreiro é um devoto. Ele tem dever. Ele tem obrigações, como dizia meus mais velhos. Se é obrigação, o nome já está dizendo. Tem a obrigação no sentido de é um comprometimento. O padre, ele reza lá, ele faz as coisas, a freira também, o sacerdote de outros ministérios, de outras religiões, eles têm, o budista, ele tem essa obrigação por um sentimento de cultuar, porque eu sinto a necessidade de cultuar me faz bem, não porque alguém me impôs, é nesse sentido. Então, o devoto, que é a pessoa de terreiro, ele tem uma aliança ali. Se ele foi iniciado por orixá, ele casou. Ele não está paquerando o orixá. Se ele tem um assentamento de uma entidade, ele casou. Ele não está paquerando a entidade lá. Então, a pessoa de terreiro é aquela que ela tem um comprometimento. E ela precisa cultuar, porque ela precisa daquela energia para suprir a necessidade que ela tem. Agora, o cartomante de entidade nem sempre precisa ser uma pessoa de terreiro, precisa ser uma pessoa que saiba cartomancia, estude aquele baralho de entidade e jogue até onde ele pode ir, porque ele não pode tudo, ninguém pode tudo. Ele pode até estudar sobre, não, vou estudar sobre Preto Velho para jogar baralho das almas, ou Mulambo, quem é Maria Mulambo, como é que é o universo da Dona Mulambo, e eu vou jogar muito bem baralho. E eu posso até ver na carta, olha, você tem uma pombageira, você precisa fazer teus babados com a pombageira, sentar. Procura um pai de santo, procura uma mãe de santo. Então, essa, para mim, é a diferença básica de um cartomante de entidade para uma pessoa de terreiro. Perfeito. Pontuou muito bem mesmo. Dinho, você quer comentar essa pergunta? Não, então, eu concordo com o Pai Tato, entendeu? É só com adentro, né? É assim, eu acho que a gente só não pode levar, né? Por exemplo, para eu iniciar, eu tô falando, eu sempre estou pontuando isso para que fique claro, porque às vezes, assim, várias pessoas assistindo, eu sou o Babalorixá, e as pessoas hoje, elas querem apontar muito, né? Mas não pensam que nós estamos ali para poder orientar o outro, né? Como o Pai Tato falou, o cara vem desesperado, né? Com uma intenção de suicídio. Aí vai no cartomante Alex. O cartomante Alex fala que tem um Exu tranca-rua. Ele desaba e concorda e procura. Né? Eu acho que é por aí, porque o que acontece? Aí isso eu falo, né, até, né, eu acho, né, o que eu vejo, né, é que as pessoas estão colocando tudo muito, estão banalizando muitas coisas. A cartomancia é muito séria, o candomblé é muito sério, a umbanda é muito sério. Né? Eu estava conversando ainda há pouco com uma amigona minha que é evangélica, que é uma pessoa muito antenada. Então, eu acho assim, que tudo pode, porém, é necessário que você faça com responsabilidade. Eu acho que é isso. Eu acho assim que, por exemplo, eu acho tudo muito interessante, mas na hora que eu for iniciar uma pessoa, um filho, na minha religião, eu tenho os meus cauris, né? Os meus búzios, para realmente identificar quais são os caminhos, porque eu aprendi isso com o meu mais velho, com quem foi iniciado muito antes de mim, né? E eu tive que aprender a convivência. E essa aliança, né? Como o Pai Tato falou, eu tenho uma aliança com o Oiá, com o Yansan. Se Yansan não me permite, eu não faço. Né? Alguns amigos, inclusive, que me conhecem há muito tempo, falam assim, Edinho, como que você se transformou nisso? Porque eu era uma pessoa completa, sou de Yansan, sou geminiano, com ascendente em gêmeos, com o sol em gêmeos, sou todo gêmeos. Então, imagina, entendeu? Então, assim, só que hoje, para mim, a voz que me dá caminho e discernimento, até para que eu possa orientar o outro, é o Oiá. Então, assim, eu tento fazer tudo com a maior responsabilidade. É como eu disse, não acho que
por eu ser iniciado, eu não possa partir para cartomancia. Você tem um trunfo na mão muitas vezes, né? Você tem uma outra energia, mas uma energia que veio para agregar, né, dentro do meu trabalho, o trabalho que eu estou fazendo. Agora, com responsabilidade. É isso. Né? Eu penso dessa forma. É interessante, porque o Búzio, no caso, que é oráculo das religiões de matriz africana, né, ele vai ter a linguagem própria de toda ritualística, toda liturgia, tudo que acontece ali, dos orixás, enfim. As cartas não vão ter essa linguagem. Sim, elas Alex, vão ter uma limitação grande para poder falar ali. Você não vai evitar, muitas vezes não vai conseguir evitar de ter que ir no Búzio para ele poder falar, né? Sim, porque eu tenho um caminho a seguir. Tem toda uma ritualística que eu tenho que seguir. E quem vai me orientar isso, né? Nesse caso em especial, é o Búzios. Não que a carta, né, possa me dar um norte também, óbvio que pode. Agora, né, não sei se foi isso que eu entendi da pergunta. Pode-se ver, o orixá, ele pode falar sim, acredito que com a intuição, você é casado com aquele orixá, você tem uma energia dentro daquilo tudo. Pode sim, como o Pai Tato falou, você está embaralhando esse baralho, você está jogando energia, a energia é sua. Né? Se fosse no meu caso, a energia que a minha mão de Inhansã, então eu estou ali, entendeu? Vibrando para aquilo. Então, vai aparecer sim. Agora, a gente só não pode confundir e começar a agir com irresponsabilidade. Entendeu? Aí eu estou falando dentro da religião de matriz africana, né? Porque a gente está vendo muita coisa. Não sei se o Pai Tato tem observado o que tem acontecido. Né? Mas, né? Porque senão, daqui a pouco vão dizer assim, porque está lá o Pai Edinho dizendo que isso pode, isso pode, isso pode. Tudo pode, com responsabilidade. Entendeu? É isso aí, gente. E essa discussão ela é muito pertinente, porque a gente está falando de um baralho que ele acaba não estando, né? O baralho ele nunca fez parte direta dessas religiões de matriz africana. Ele estava sempre presente ali, mas ele não fazia parte dessa. E hoje, cada vez mais, você está vendo uma aproximação do baralho com as próprias entidades. Hoje não é mais só ali o santo, o pai de santo que usa esse baralho. A entidade pede que ele venha ali. Então, a gente tem que trazer isso para a discussão aqui, né? E vocês estão trazendo, estão elucidando assim, pra caramba, isso com uma fineza, assim, uma propriedade muito grande. Você falou uma coisa, amigo, que eu acho que eu nunca falei em público. Eu confesso que eu ficava assim, com receio. Falei, falo ou não falo, falo ou não falo. Mas eu vou falar agora. Para saber. E eu acho que está no evento certo para falar, né? Que é baralho de entidade. Eu tenho comentado isso fechado. Comentado com amigos, comentado com filho de santo, comentado com alunos de curso de baralho de entidade. Não, como é que é a relação básica? Porque não dá para falar quando é no trato com entidade de algo igual no Brasil todo. Pô, o Brasil é continental. Eu sou nascido na cidade de Manaus, no norte do Brasil, no Amazonas. O meu pai de santo era de Belém do Pará e foi em 1974, saiu de Belém, que tinha casa montada, e foi montar casa em Manaus. Né? Então, eu cresci vendo e sabendo de notícias de macumba no interior do Amazonas, daquela pessoa que mora dentro de uma casa na beira do rio, recebia seu Noratino, uma entidade que eu não vejo mais quase, que é um encantado, de povo de fundo, de dentro de mata, e ali a entidade vinha, assim como eu vi a dona uma pombagira veludo, maravilhosa, seu sete encruzilhada, e acabou com o seu tupinambá, e chegava, olha, eu quero um altar assim, eu quero desse jeito, no dia tal estarei de novo, para fazer assim, assim, assado. Vinha uma pessoa com problema, era lá e montava. Aí você vai para outros estados, cada um tem uma forma de culto. Tambor de Minas, catimbó, umbanda, você tem vários tipos de umbanda, beleza. E essas entidades adentraram as casas de candomblé porque ninguém fala assim.
Se eu tenho uma pombagira, eu fui para o candomblé, tá, pega o beco, vai embora, como diz lá. Eu tentei fazer isso, me estrepei, seguindo o conselho de gente, né, limitada. Então, eu não tiro da minha vida que faz parte dela, da minha essência, que é uma entidade. Pois bem, então, como é que a gente, pelo menos no percurso que eu tenho, eu sou muito novo, né, como pessoa, como sacerdote, mas dentro do percurso que eu tenho de vida, antes de eu ser feito e depois que eu fui feito para cá, eu noto que, assim, existem formas de se comunicar com a entidade. Então, é lá na sessão onde a entidade incorpora, e pela incorporação de um médium que passou pelo desenvolvimento, ele tem firmeza para poder passar a mensagem da entidade. Beleza. Mas não é só essa forma. Eu encontrei várias outras formas de entidades que são assentadas e ali consagram-se 4 búzios, e os 4 búzios respondem, a entidade responde nos 4 búzios. Ou na lobaça, na cebola, a entidade caboclo, pombagira e Exu também responde. Ou seja, a gente já vê, não é de agora, a entidade falando através de outras formas. Ou então estava lá aquela senhora antiga, de quase 90 anos, aí chegava você, ela não estava incorporada, mas lá quando eu era criança, década de 90, andando na Armacum, o povo falava assim, a mãe fulana está ensombreada. Ela estava ali com a entidade quase que possuindo ela, mas estava ela, mas a entidade estava ensombreada. Aí ela chegava e olhava assim, você tem que cuidar do seu boiadeiro. Você tem uma entidade que precisa tratar. Isso antigamente falava muito assim, né? Você precisa tratar. E qual foi o oráculo ali na hora? Ela, sem estar incorporada, com todo o seu conhecimento simbólico, ela viu um pássaro que voou, um vento que soprou, um sentimento que tocou nela, e ali ela falou para a pessoa. Porque aí nesse percurso todo, eu como devoto de entidade e sacerdote, falei assim, opa, eu estou com um baralho de entidade na mão. Por que é que eu não posso dedicar um baralho para falar com as entidades que eu trabalho? E aí eu estou falando agora aqui. Eu tenho esse meu baralho no Amaré Mulambo antigo. É o primeiro que eu recebi, eu consagrei ele. Uma das pombageiras que eu trabalho me ensinou uma consagração, até compartilhei com a Sônia. E quando é para tratar de pombagira e Exu, com o cliente assim, eu queria saber de uma pombagira, não sei o que lá. Peraí, deixa eu ver se você tem pombagira mesmo, que a pessoa às vezes quer ter, mas não tem. Eu só quero agradar, beleza. Olha, mas aqui tá dizendo que não tem. Ai, não gostei de ti, tá? Tu com ele. Então tá. Mas aqui não tá dizendo que tu tem. Tu pode pontuar. Então, eu consegui 4 búzios aqui, uma médium aqui, e eu que tenho conhecimento para lidar com essa entidade, eu consigo obter a resposta delas aqui. Assim como o Preto Velho aqui. Então, acredito que hoje, se existe uma pessoa, um sacerdote, que trabalha com entidade, e se para ele incorporar, trazer mensagem lá, tá perfeito, beleza. Só que eu sou muito chato. Dá para encerrar essa minha parte aqui. Eu sou muito chato, porque eu não sou daquele que fala assim, não, quer saber do que o tranca-rua do Alex vai falar? Deixa o Alex incorporar. Só que eu penso, quanto tempo o Alex incorpora? 3 meses. Eu não vou confiar num tranca-rua que incorpora 3 meses, 1 ano. 100% não. Tem que ter tempo de incorporação. A entidade tem que vir ali, ó. Eu passei por desenvolvimento para poder a entidade chegar. Chega um momento de a gente incorporar tantos anos aquela entidade que, às vezes, você se mistura entre você e a entidade. É muito poderoso isso. Então, existem casos que não dá. Eu vou para o baralho, sim. Vou. E aí, outra coisa, meu pai, eu quero ver não sei o que lá da pombagira tal. Eu não vou chegar lá, bater sino e incorporar. Eu tenho uma carta ali consagrada, já combinada para ele, vou acesso lá, Saravá Pombagira, Saravá Maria Padilha, Saravá Maria Mulambo, não sei o que lá, blá, 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 seleção Tracarrosa, e vou e tenho um método para poder ver, trouxe a resposta, eu falei, olha, é isso. Acabou. Então, eu penso que o baralho de entidades, ele está vindo também, na minha visão, pode ser não ser para todos, cada um usa, né? Além dos cartomantes que vão se especializando na cartomancia de baralho de entidade, para os macumbeiros que trabalham com entidade, uma poderosíssima ferramenta
de conversa, de acesso, de identificação, de trato com essas entidades para os seus filhos, para os seus consulentes e para si mesmo, né? É interessante você falar de importantes ferramentas de conversa, porque você vai ter uma diferença do búzio, que o búzio ele precisa do espaço ritualístico para ele poder ser lido. Você tem que estar lá dentro da sua peneira, tudo direitinho ali, né? Enquanto a carta você vai ler em qualquer lugar. E você vai carregar essa carta no bolso, num saquinho que tem ali. Ela pode ser, né, um instrumento que viabilize uma primeira conversa. Você fala, é muito interessante você falar de conversa, todos os oráculos são instrumentos de conversação, de comunicação, tá? Mediando, são mediadores, né? E a carta ela foi criada para isso também, né? Mas não só para falar, o búzio foi criado para o orixá falar. A carta, antes de ser oráculo, também era utilizada para conversa. Você pegava as imagens, no século XIX principalmente, mas até antes disso, quando jogava a carta, tipo um puxa-conversa que tem hoje. A imagem que saía iniciava a conversa do pessoal dali. E ia orientando a contação de história ou os assuntos que estavam rodando esse grupo. Né? E aí, nós temos hoje uma cartomancia de entidades que ela é muito diferente. Tu pontuou uma coisa interessante do vou consagrar o meu baralho para tal Deus. Sempre existiu, falamos disso ontem, esse debate do é para consagrar o baralho, não é? Dizer assim, não precisa consagrar baralho nenhum, porque ele funciona pelos símbolos, ele não foi criado em nenhum tipo de sistema religioso e ele está livre disso. Hoje, eu acho que os baralhistas também estão livres disso, se você não trabalhar com eles religiosamente. Mas, se ele virar a boca do teu guia de alguma maneira, talvez ele exija esse tipo de consagração, de ritualização. Eu tenho o tarô Cigana Tribo Cósmica. Eu ganhei da Kátia Bastos. E a primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei esse baralho foi no dia que eu ganhei, que foi uma fogueira da lua cheia, eu pedi para a Rainha Cigana Incorporada consagrar meu baralho. Eu não dou, não vendo, não troco, não perco. Se perder, vai ter que abrir um buraco no cosmos e esse baralho vai ter que cair ali para mim. Porque faz sentido esse baralho estar consagrado, porque ele foi consagrado pela entidade que o criou, né? E hoje aí quando você está vendo essa sacralização do baralho, olha só, aí eu queria chegar. Essa sacralização do baralho, que ele passa por alguns rituais, dependendo da entidade que você tenha, ele acaba se afinando para poder dar a voz para ela, mesmo que não der voz no símbolo, ele vai dar voz pela conexão energética que ele tem ali. Dinho, você queria comentar alguma coisa, fala algo, joga aí um assunto no meio, tá tudo certo, a gente não precisa fazer uma pergunta, não. Vocês podem jogar temas aí que vocês queiram. O que eu posso dizer agora é que realmente, para mim, está sendo muito enriquecedor, né? Porque eu acho que esse tipo de conversa, né? Que é uma conversa entre amigos, entre irmãos, parceiros, né? É muito interessante, porque quebra todo aquele protocolo, né? Que é como eu estou dizendo, eu acho que cada um segue o que vai, mas a gente está aí pronto para aprender o que tem aí, que possa agregar a mim, entendeu? Então, eu acho assim que está sendo muito gratificante mesmo. E parabéns, né, por isso tudo, né, por esse movimento, porque isso é legal. Você falando de cartomancia, eu particularmente vou te dizer, eu estava morrendo de medo, porque eu não entendo nada, nada, de verdade, literalmente nada. Vou ter que criar tempo agora para poder estudar isso. Porque, mas, amigo, a potência da sua participação é justamente você estar fora desse universo. E dentro de um universo que esses baralhos estão adentrando. Por isso que a sua participação é tão especial e potente, né? Mas eu estou me sentindo tão à vontade que aquele nervosismo passou. Né? Então, assim, foi ótimo mesmo. Adorei escutar, adorei poder falar, né? Que a gente não tem como falar tudo, mas pelo menos passar alguma informação, porque é o que eu sempre digo, eu tento trabalhar com a maior responsabilidade possível, né? A minha casa funciona sempre a todo vapor, né? Eu deixo de ir a festa de amigos, deixo de ir para passeios, deixo de ir para tudo, porque realmente eu criei uma aliança com o Oiá,
Inhansã é minha vida, é meu tudo, é meu tudo, é meu tudo. E Maria Padilha, que eu não posso deixar essa senhora. Né? Então, assim, viro com ela desde os 16 anos de idade. Então, né, hoje eu só estou com 25, então. Né, para Eu tô com isso 19, então, vamos lá. Então, assim, são as minhas. Eu costumo dizer, inclusive, muito assim, que Inhansã é minha mãe, é minha amiga, é minha irmã, é minha colega, é aquela pessoa que eu brigo, que eu falo e que sempre me entende, sempre me escuta, e assim como Maria Padilha. Olha, muito obrigado mesmo por esse convite, Alex. Cara, que bacana, que bom te ver feliz assim, né? Poxa, é isso que a gente precisa, desse debate, né? De lugares diferentes para falar sobre esse assunto, né? De posicionamentos distanciados, outros mais próximos, que a gente entre em contradição, que a gente se encontre em outros pontos. Diversificar aqui é essencial. Se você chegar e falar assim, eu acho que isso não tem nada a ver, não funciona, também estaria bem-vindo, obviamente colocado com toda a educação possível que você tem, né? Que você sempre tem muita, né? Estaria super bem-vindo também. Mas a gente tem o Matheus colocou aqui muito o comentário que ele fez aqui para a Nath, que a inteligência artificial já era, agora é tecnologia espiritual. Isso assim, é até uma parte de estudo mesmo, porque essas tecnologias espirituais são tecnologias sociais, elas existiram e vão sempre se modificando de acordo com as necessidades da sociedade. Elas acabam, às vezes, transgredindo certas normas e regras do meio espiritual para quando essas normas e regras restringem a comunicação nossa com o sagrado e com o divino. E aí os sagrados e divinos, eles têm que falar. A gente é limitado e a gente tem que se organizar. Então, a gente vai criar uma série de regras e de normas para poder as coisas ganharem uma identidade e uma funcionalidade. Mas o espaço da transgressão, ele não pode ser deixado de lado. Porque às vezes até pela justiça, muitas vezes aquilo que a lei prega não é justo. É certo para a lei, mas não é justo. Né? Tudo depende do momento, da circunstância. Eu acredito que o orixá, essa força que ele tenha, ele também vai encontrar lugares para poder falar. Se hoje você tem uma comunicação mais disseminada e a própria espiritualidade está ocupando espaços de grande comunicação de massa, os guias, os deuses, os ancestrais, eles vão acabar encontrando uma forma de se manifestar ali também, de se comunicar com a gente. Então, essas tecnologias espirituais, elas estão surgindo. Óbvio que com todo respeito e limite, para que não se descaracterize que é uma religião, né? Vocês como pais de santo, vocês vão saber melhor do que eu, que é muito difícil você determinar aquilo que é puro. O candomblé tem diferentes casas, tradições, aí cada tradição se regionaliza de uma forma diferente, mas mantém um fio condutor que identifica eles como candomblé. Né? Mas a adaptação ao tempo e ao lugar, ela é inevitável. Imagina hoje, gente, você abrir uma casa de santos de candomblé em Portugal, como existe, de Umbanda e candomblé. Você não vai ter lá todos os elementos para trabalhar. Não vai ter. Tato conhece. Não está errado. Lá, né, Tato? Adaptado. Faz parte. Porque, assim, para eu poder respeitar duramente a tradição, eu não vou poder estar ali. Então, essa energia não vai chegar lá com pessoas que precisam. Eu preciso dar espaço para essa energia chegar e aproveitar, né, os elementos, as condições que o local me oferece para manter a sua identidade e conseguir fazer aquele trabalho que essa energia chegue ali, né? Uma coisa que você falou aí, a mesma que eu penso, vou dar um exemplo de orixá, mas para mim serve também entidade. Né? Lá no tempo dos antigos de território iorubá, que cultuava e pedia de Ogum, fazia as ofertas para Ogum, para que eles tivessem uma boa caça e uma boa colheita. Ogum, o líder dos caçadores, ou pediam para Oxóssi. Então, eles pediam para que abençoasse, para eles iam para o mato caçar bicho, pegar coisa, pegar raiz e tal. Hoje em dia, a gente não reza para Ogum para isso. A boa caça, a boa colheita que a gente pede de Ogum, o Ogum rege e abençoa o nosso trabalho, o acordar cedo, ir trabalhar, no trabalho que qualquer um que tenhamos, ou seja, o orixá daquela época é o mesmo de hoje, mas o orixá é tão maravilhoso que ele entende as nossas necessidades mudaram.
Então, se antes eu pedia ao Batalá, Orixalá, Oxalá, Oxalufon, que eu pedia a uma determinadas situações que ele cuidava, hoje a gente encontra pessoas com transtornos mentais diversos. Antigamente podia pedir a Iemoja para ajudar com o Oxum, a gravidez, para trazer não sei o que lá, blá, blá. Hoje em dia a gente chama, o Orixá vem, ele sabe que tem pessoas com TDAH, pessoa com transtorno de ansiedade generalizada, e aí vem Iemoja e abençoa e trata para equilibrar aquela situação. Ou seja, o orixá, ele não é burro, ele vai se adaptando às necessidades que a humanidade vai, e os seus problemas também, soluções e problemas. Entidade é a mesma coisa, o caboclo, a pombagira, eles vão entendendo a nossa dinâmica, que não é a mesma de lá de trás, de sei lá quantos mil anos, para hoje. Odinho, você na sua, a gente está falando dessa questão de adaptação, Paidinho, e dentro disso, dessa experiência que você viveu, de todos os seus anos de candomblé, e antes, que você tem uma vivência de espiritualidade de santo muito anterior a você ter a sua casa, né? Você percebeu essa mudança social impactando a religião e as demandas que chegam para a religião? Com certeza, até porque, né, eu venho de uma época que muitas coisas, só para ser mais claro, né, e objetivo, eu sou de uma época que eu fui feito que não existia internet, né? Para você ler alguns livros, né, o zelador, na época, ele não permitia, você tinha que cumprir aquele ritual, né? O Iaô, o Abian, né, que é a pessoa que está conhecendo a religião, o Iaô, aí você toma a sua obrigação, aí vai de 1 ano, 3 anos, 5 anos, 6 ou 7 anos, e a partir daí é que você começa a transitar de verdade, né? Isso também dependendo, né, de toda a situação da religião. Agora, houve uma mudança muito grande, com certeza, né? Na minha opinião, assim, houve. Mas houve uma mudança, aí eu estou falando dentro da minha, né, do que eu cultuo, né? Hoje houve uma mudança de valores, na minha opinião, entendeu? Porque eu acho que hoje é tudo... eu tenho uma casa, minha casa é em Bangu, né? Próxima ao Campo do Bangu, é um espaço, uma casa grande, né, relativamente grande, 2 andares, né, onde a gente tem toda uma despesa, né, as despesas mensais, né, mas se eu parar para pensar que eu não vou atender a uma pessoa que não pode pagar um jogo, né, porque foi isso que eu aprendi o tempo todo. Né, eu estou falando porque a minha espiritualidade está ali para atender. Eu funciono como um psicólogo, né, na realidade, porque às vezes a pessoa não quer nem falar sobre a espiritualidade, ela quer desabafar, ela quer falar. Agora, se eu não entendo que eu estou ali, naquele meio, para poder orientar, né, escutar, né? Então fica difícil. E hoje o que eu vejo é assim, que as pessoas estão muito, sabe, a coisa está muito complicada, né? Por exemplo, quem me conhece desde novo, né, sabe o Dinho que eu fui, que eu sempre falo isso, eu tenho orgulho, assim como algumas religiões têm essa mania de dar o seu testemunho, eu gosto disso, né? O Dinho antes de assumir essa responsabilidade e o Dinho após. Então, eu acho que eu tive um privilégio muito grande, né? Porque através, né, que aí é como eu estou dizendo, tudo com uma certa seriedade. Eu iniciei uma casa que eu não fazia nada, que eu não soubesse do meu mais velho, do que ele tivesse me ensinado, né? Então, assim,
com esse respeito, essa seriedade, e respeitar o outro, porque muitas vezes alguém vai jogar um búzios comigo, e o camarada, ele não é uma pessoa para seguir a religião, entendeu? Porque existe essa questão. Então você vai falar, olha, procure uma igreja evangélica, procure o que for, porque você não é daqui. Você, nesse momento, vai passar por aqui, porque a sua espiritualidade, a gente tem uma afinidade espiritual, onde, né, o astral te trouxe até aqui. Vamos fazer o que tiver que ser. Né? Sim, vamos fazer o que tiver que ser feito, e você procure. Porque você percebe que a pessoa não tem esse entendimento de que ela precisa cuidar, né? E às vezes nem quer. Né? Às vezes nem quer. Então, quando você pergunta sobre isso, eu acho assim que realmente vi muitas mudanças, muitas coisas, algumas muito positivas, outras que realmente a gente fica meio triste, né? Porque assim, é como a gente tem tocado no assunto. Eu acho que existe várias ferramentas, vários instrumentos para a gente poder agregar, seja na cartomancia, seja na Umbanda, seja no Candomblé, seja onde for, né? Mas continuo dizendo, eu acho que tudo isso tem que ser feito com muita responsabilidade e estudo. É isso. Olha, realmente, a mudança, ela exige, que o Dinho pontuou muito aqui durante toda a live, com toda a sua sabedoria e responsabilidade como um grande sacerdote que ele é. A mudança, ela exige respeito e responsabilidade. Tendo respeito e responsabilidade, a gente reconhece o limite, consegue adequar sem que a coisa se desconfigure e cause prejuízo. E essa última fala que a gente fez aqui agora, é interessante que ela vai justamente dar o gancho para a mesa de amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre desbaralhentidade nas redes sociais e na mídia em geral, que é um processo, né, de modificação dos novos tempos, novos espaços ocupados. E a gente já encerra aqui essa mesa já com um gostinho de amanhã. Amanhã a gente vai ter aqui André Mantovani, a gente vai ter a Nath aqui também, né? Vai ter um povo muito... Como? A Nerissa vai estar aqui, o Wagner Lira, nosso querido Wagner Lira, vai estar aqui com a gente. Eu estava querendo pegar o negócio para não falar o nome, não esquecer o nome de todo mundo, mas o Matheus já me falou, já me soprou o ponto que vem do além ali, ó. Então vai ter a entidade que está falando. Que o Matheus vai mediar. Quem vai estar aqui amanhã vai ser o Matheus. Eu vou estar ali no computador, estragando tudo, que eu não sei mexer com aquilo, que eu sabe é ele. Então, vamos ter aqui, ó. Eu queria agradecer a vocês por essa live de milhões aqui, que a nossa audiência se manteve assim, ó, só subia. E o que isso quer dizer para vocês? Eu não estou quantificando isso, eu estou qualificando, mostrando que a nossa conversa conseguiu prender a atenção das pessoas e que elas, por essa permanência durante esse tempo todo de live, é um tempo muito longo para manter uma regularidade, uma permanência aqui, as pessoas estavam realmente consumindo a gente, ouvindo a gente e absorvendo tudo que vocês têm, para toda a experiência de vocês aqui como sacerdote, né, como pais de santo, como esse lugar de autoridade, de excelência que vocês vieram convidados aqui para falar. Queria agradecer ao Dinho, ao Tato, Pai Dinho e Pai Tato pela presença. E para a gente encerrar, queria que vocês quisessem falar como as pessoas encontram vocês, deixar algum recado, fica à vontade. Queria começar pelo Dinho. Dinho, pode colocar as suas últimas palavras e como o pessoal te acha. Dá um beijo aí na galera para a gente seguir esse caminho lindo desse evento. Sim, eu desejo mesmo, de verdade, a todos, né, que procurem, né, estudar, procurem buscar, né, porque às vezes você pode fazer algo por alguém, né, e simplesmente você está ali, né, como eu digo sempre, eu não tenho tempo para pensar nas coisas que acontecem na minha vida, porque eu tenho uma vida tão cheia de tantas coisas, eu tenho tanto, que eu ainda sei que eu tenho muito para dar. Eu quero morrer com meus 100 e poucos anos, porque eu sei que eu tenho muita coisa para fazer. Então, assim, que as pessoas procurem,
né? E esse entendimento do respeito ao outro, né? Eu acho que é mais importante. Aqui nós não estamos falando de umbanda, candomblé, de cartomancia só, a gente está falando de pessoas, né? De pessoas. É simplesmente isso. Pessoas, Né? vidas, né? Isso aí, vidas que muitas vezes necessitam de um apoio, uma resposta, né? Uma orientação. Né? Então, é sobre isso. E eu atendo, né, como eu falei, em Bangu, né, no Ilê-Axé ou Iapadá, né? Então, jogo diariamente e o meu contato, Alex, é no Instagram. Vamos colocar os contatos deles aqui também, vou dar uns stories lá no nosso perfil do Insta, para que vocês possam entrar em contato com eles, com essas pessoas maravilhosas que estão aqui. Obrigado, Dinho. Obrigado, Pai Edinho. Tato, você quer dar um beijo, mandar um recado e dizer como é que as pessoas podem te contatar? Dizer que isso está sendo maravilhoso, foi maravilhoso, esse evento é necessário. O Brasil, o mundo precisa desse evento, porque Baralho de Entidades não está mais só no Brasil, já atravessou o oceano, e esse evento precisa trazer esses espaços de convivência, né? Como o Paidinho falou, de trabalhar com gente. A gente, infelizmente, muita gente tem que reaprender a tratar gente, tratar pessoas, né? Porque muita coisa se perdeu. Mas enquanto não se perdeu, a gente vem, estuda cartomancia, estuda oráculo, nessa relação maravilhosa de trabalhar com gente que a gente gosta tanto, porque senão a gente não estaria aqui. A gente adora estar no meio de gente, a gente adora cuidar de gente, gente que não está surtando, gente que está surtando, a gente gosta de gente. Então, isso é muito bom. E Falou aquariano. Desejo muito axé para todo mundo, que povo de rua, que os caboclos, que os orixás nos abençoem sempre, abençoem esse evento, que Babali Oxaguian me abençoe a todos nós. Axé. E para me encontrar, @tato.cunha, Instagram, e lá a gente consegue se conectar e se conhecer.